tem nenhum sentimento de mágoa com aquele momento, o pai já tem. Por isso Jesus está falando, você tem que ser como uma criança. Ela sofreu o dano do momento? Sim, sofreu. Foi triste para ela? Foi. Mas ela não criou um ressentimento daquilo. Dentro do nosso tema, ser como criança é isso. Você foi ofendido? Foi. É difícil? É. Mas busque ser como uma criança quando você estiver numa situação de ofensa. Seguinte, lá, versículo 4. Só o versículo 4. Releia, por favor, para nós. Pode ser o pastor Marcos mesmo. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, para se tornar grande no reino dos céus, perante o reino dos céus, você tem que ser como? Então você aprendeu que primeiro, para entrar lá já tem que ser. Depois, para ser reconhecido no reino dos céus, isso é se tornar grande. Não está falando de estatura, não está falando de riqueza, mas se tornar conhecido no reino de Deus. Você é reconhecido no reino de Deus? Às vezes aquele filho só dá trabalho. Tá lá, Jesus, olha pai, aquela criatura, de novo lá. Você é conhecido assim, mas para ser reconhecido como grande no reino, tem que ser humilde como uma criança. E agora, tratando das nossas crianças hoje em dia, que são bem evoluídas, eu falo de criança bem pequena mesmo, tá, irmãos? 3 anos, 4 anos, não é as crianças mais de 10, 11 anos, que essas já são bem ligeirinhas. Estamos falando de criança, que não tem maldade ainda em fazer coisas com maldade. Nasceu em pecado, sim, é pecador. Não tiramos esse fato. Mas a criança age de uma maneira diferente. Seguindo lá, versículos 6 ao 11. Outra pessoa para ler para nós, por favor. Levanta a mão aí. 18, 6 a 11. Rapidinho, irmãos. Irmã Anne. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Então o que Jesus está ensinando ali, ó? Evite escândalos, não levar outros a pecar. É disso que ele está falando. Ai de você, se você influenciar alguém ao erro, influenciar um desses pequenos que creem em mim ao erro, seria melhor se você se jogasse com uma pedra no pescoço no abismo lá e se matasse de vez. O que Jesus está falando? O resultado, o dano que você está trazendo para a sua vida é um dano de morte, uma vez que você está incentivando e levando outras pessoas a pecar. E ao tratar de pecado é onde Jesus é radical. O que Jesus está querendo dizer aqui, o cristão ele tem que ser todo mutilado? É isso que ele está querendo dizer? Ali, você vê um monte de crente sem mão, sem olho, sem boca, sem perna, por aí. O que Jesus está mostrando com essa atitude? Se a tua mão te fizer errar, o que você faz com a mão? Você corta. O que ele está dizendo com isso? Com o pecado você é radical. Não tem tolerância para pecar. Hoje em dia está muito comum não é bem assim. Isso aqui foi de leve. Não, com o pecado é radical. Se foi olhando, arranca o olho se não tiver solução. Se foi tocando, arranca a mão se não tiver solução. A solução está em Jesus Cristo. Essa é a solução para o pecado. Só que mais uma vez, a gente não Jesus não faz, até falei isso com os meninos do curso de batismo ontem. Jesus não chega em você, viu? Eu morri por você, agora se vira, faz as coisas para mim aí. Jesus não faz isso com ninguém. E é a mesma coisa com relação às nossas escolhas. Só que com relação ao pecado, ele ensina o quê? Não tem tolerância para isso. Se você fizer isso errado, a consequência é essa. E não tem um meio termo. Então, esse é o ponto que ele está querendo mostrar aqui.
15 a 20, ele vai falar sobre exercício da disciplina na igreja. Eu vou adiantar um pouquinho para a gente ganhar tempo. Vai falar lá, se você viu um irmão errando, você chama ele no cantinho lá, irmão, você está errando, tal, é assim que faz. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, é isso que Jesus está falando. Se ele não te ouvir, você vai chamar alguém para ir junto com você. Se ele não te ouvir ainda, na terceira vez, você vai apresentar para a igreja para tratar do irmão que está em pecado. Então, existe tratamento para erros. Isso que Jesus está mostrando, e a forma de fazer. E ainda agora entra na nossa aula propriamente dito o exercício do perdão, que é 21 a 35, e para isso Jesus quis ilustrar de uma forma mais intensa o que ele queria mostrar com o exercício de misericórdia e perdão para os seus discípulos. Mas o que é misericórdia? A definição de dicionário que a gente tem para misericórdia é essa aqui: sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofreu uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. Isso é uma definição secular de misericórdia. Mas como é a misericórdia de Deus para com a sua vida? Você consegue pensar em 10 segundos? O que significa a misericórdia de Deus para a sua vida? Você tem 10 segundos aí para pensar. Pensou? O que você pensou pareceu bom ou ruim? O que você pensou te fez parecer bom ou ruim? Toda vez que nós pensamos em como Deus aplica misericórdia sobre as nossas vidas, faz com que, pelo menos no meu caso, faz eu ver quanto ruim eu sou capaz de ser e quanto ruim eu fui, que a misericórdia do Senhor precisou me alcançar. Quando a gente vai analisar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, isso usando até um pouquinho daquele sentido ali do dicionário, você vê que vai muito além daquilo. E que se não fosse as misericórdias de Deus sobre a nossa vida, nenhum de nós estaria aqui no dia de hoje, provavelmente. Mas, isso eu falei na outra aula e eu vou repetir aqui. Nós devemos pedir perdão ou pedir desculpa? Ô irmão, me desculpa, porque eu fiz isso porque você me atrapalhou. Por isso que eu fiz. Desculpa é um ato de justificar o seu erro. Eu errei porque eu tenho uma justificativa para o meu erro. Ah, eu errei com a Luana, mas a Luana me provocou a errar. Isso não é perdão. Perdão leva você a reconhecer culpa, arrependimento mediante a confissão. No perdão eu chego para a Luana e falo: me perdoe, porque eu fiz errado isso que eu acabei de fazer. Mas por que você fez errado? Porque eu sou ruim. É por isso que eu fiz errado. Ah, mas não, é porque eu sou ruim naturalmente. E eu dependo muito da misericórdia de Deus. O senhor quer falar? Bom dia, irmãos, graça e paz. Professora, é só para a questão da misericórdia, lembrar que a misericórdia é Deus não nos dando aquilo que merecemos. No caso da parábola, no caso da parábola, o devedor, ele recebeu misericórdia porque o que ele merecia era ficar preso até pagar tudo, né? Vender todos os seus bens, mulher e filhos, e ficar preso até pagar tudo. E a misericórdia é que o Senhor não deu a ele aquilo que ele merecia, né? Só para a gente entender. Isso aí, nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Mas aí vem a pergunta para nós: perdão, decisão ou sentimento? É igual amor. Você decide amar ou você decide não amar. Perdão é a mesma coisa. Você decide perdoar. Ah, mas eu não sinto que eu devo perdoar. O primeiro passo do você ter a sensação do perdão é você decidir fazer. Pode ser que você decidiu, fui lá, decidi, não sinto nada, tô com raiva da Luana, porque ela fez tudo isso para mim ontem, mas eu vou lá pedir perdão pelo meu erro. Não estou sentindo nada ainda, mas eu decidi fazer. Pode ser que no momento que eu inicie a conversa, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na minha vida e no meu coração. E aí eu vou ter a sensação de ser perdoado, porque o perdão ele depende também da parte de Deus para conosco.
E a gente vai ver mais para frente como isso funciona. Mas a minha decisão de ir lá resolver o meu problema, o meu erro, o meu pecado, o que quer que seja, é o primeiro ponto de ser tratado e resolver a situação. Não espere um sentimento para pedir perdão ou perdoar alguém. Tome a decisão de fazer. Falando então diretamente do perdão agora, nosso primeiro ponto, nosso comentarista trouxe ali. O perdão assume uma destacada ênfase na fé cristã, mais do que em qualquer outra religião no mundo e na história. Toda religião não cristã parte do princípio do esforço humano para alcançar a Deus. Se você for lá para o islamismo, qual que é a base do islamismo? Aí, eu vou falar porque nem todo mundo sabe. A base do islamismo é: faça coisas para você agradar a Allah, que é o Deus da religião islã. Faça coisas para deixar Allah feliz. Se você for ver todo o contexto do Alcorão, a base de tudo que eles fazem é para que o Allah seja feliz. Faz sentido você se esforçar para deixar Deus feliz? E aí eles entram no ponto de que, eu preciso eliminar outras religiões porque eles são pagãos e estão corrompendo o mundo, visão deles, tá? Estão corrompendo o mundo, então Allah vai ficar muito feliz se eu eliminar essas pessoas. É uma religião muito controversa, mas tem esse esforço humano de chegar até Deus. Aí você vai para outras religiões ou filosofias. O que é? É o esforço de ser melhor para alcançar o paraíso. É o esforço de fazer muitas coisas para deixar Deus feliz. Então é o ser humano se esforçando para alcançar um Deus que parece tão distante e não se importar muito com a sua criação, no caso. Já no nosso caso, como que é o nosso relacionamento com Deus? Nada do que nós fizermos nos colocará perto de Deus, se não for através do sacrifício de Jesus Cristo, que foi iniciativa de quem? Em algum momento da Bíblia, nem precisou, porque Deus não deixou acontecer, o ser humano ficar, por favor, Deus envia um Salvador, porque nós queremos relacionamento com o Senhor. Não tem isso. De início, quando o relacionamento é quebrado, Deus já toma a iniciativa de dizer: mas eu vou resolver o problema. Vai ser uma decisão sua. A minha parte de resolver o problema eu vou fazer. E Jesus veio justamente para isso, a iniciativa de um Deus misericordioso, que não quer dar o castigo que nós merecemos. Sempre que você ouvir algum ensinamento em algum lugar dizendo assim: Deus tem que me dar o que eu mereço, porque eu mereço. Cuidado com isso. Porque se Deus for dar realmente o que nós merecemos como pecador, irmão, vai ficar difícil para muita gente, para todos. Então nós recebemos aquilo que não merecemos, vivemos pela graça de Deus. O perdão é concedido como dádiva de Deus ao homem pecador arrependido mediante graça através do sacrifício substitutivo do seu único Filho Jesus Cristo. O que é sacrifício substitutivo? Jesus morreu para quê? Quem que devia estar na cruz? Certeza? Você não é bonzinho? Eu não devia estar na cruz. Ali no máximo umas pedradinhas para mim. Sempre tenha consciência, meu querido irmão, que a gente não é bonzinho. A gente nasceu bem ruinzinho e erradinho. Eu falo assim, mas é bem ruim, tá? Seguindo. Conhecendo ao Deus que ele conhecia, Moisés orou da seguinte forma e disse ali num diálogo com Deus: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira geração. Moisés estava fazendo o que nesse momento aqui? Quem sabe? O que Moisés estava fazendo aqui? Contexto aí. O que estava acontecendo que o Moisés precisou falar isso? Estava intercedendo pelo povo, porque o povo era tranquilo de lidar, né? Só tinha gente de primeira, foi Deus que criou o povo. Só tinha gente de primeira qualidade ali, ninguém fazia nada errado. Era por isso que Moisés precisou falar isso aqui? O povo era ruim, irmãos. Obstinado, Deus falava isso. E chegou o momento que Deus falou assim para Moisés: eu não quero mais esse povo, vamos eliminar todo mundo e fazer outro de você. O que você acha?
Aí o Moisés precisou interceder. Não, Deus, vamos fazer o seguinte, ó, a gente reconhece que o Senhor tem muita misericórdia, porque a gente é ruim mesmo. O que os outros povos vão pensar? Que o Senhor tirou lá do Egito para matar eles no deserto? Não, então para que não pensem nada assim, não que Deus não soubesse nada disso, irmão, mas ele deixa o Moisés expor aquilo que ele queria expor. E aí a resposta é, ó, conforme a tua palavra, fez o quê? Deus não eliminou o povo. Toda ação tinha uma consequência, claro. Se você for olhar, muitas vezes os erros trouxeram consequências para o povo de Israel. Mas Deus sempre preservou o seu povo. O ministério de Jesus é marcado por atitudes de perdão para com os pecadores. Lucas 5:20, abre alguém para nós, por favor. Quem achou, dá um grito aí que o irmão Amarildo leva o microfone. E vendo-lhe a fé, disse-lhe o homem: são-te perdoados os teus pecados. O que Jesus está fazendo? Aí é o texto do paralítico que foi levado lá para ser curado. O que Jesus está fazendo aí? Por que Jesus olhou o paralítico e falou: os seus pecados estão perdoados? Misericórdia? Mas não seria mostrar misericórdia ele só curar o paralítico também? Sim? Sim. Porque ele dá início com: os seus pecados foram perdoados, estão perdoados. E isso causa lá revolta nos mestres da lei. Como assim esse homem está querendo perdoar pecados? Por que ele começa assim? Ele disse que para ele é muito mais fácil ele curar a doença do que perdoar os pecados, né? E aí ele fala assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado e também para curar a doença, levanta e anda, né? Então, ele perdoar os pecados do ser humano é uma obra muito maior do que simplesmente curar uma doença. Curar a enfermidade, a medicina pode curar até certa medida. Tudo bem que a medicina tem limite, mas pode fazer uma cirurgia, aquele cara voltar a andar, talvez, não sei se hoje a cirurgia já curaria ele, mas a medicina não tem condições de curar, de perdoar o pecado. É a mesma coisa a psicologia, né? Às vezes a pessoa está tratando um problema emocional, uma depressão, não sei o quê. Não que todas as depressões sejam de fundo espiritual ou de pecado, mas a pessoa está tratando e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque a psicologia tem um limite. E aí, às vezes, é um pecado, e aí só Jesus pode perdoar pecado. Jesus, com este início, ele está querendo mostrar o seguinte: a minha preocupação principal com o ser humano é a salvação dele. Curar ele, é isso que o meu marido falou, curar ele é tranquilo. Mas a minha preocupação principal, e esse é o meu objetivo de estar aqui, é para que a pessoa tenha a oportunidade do arrependimento, de ter os seus pecados perdoados e assim ter o seu acesso a Deus novamente ligado. Irmão William, essa é a grande preocupação e agora um ponto: se a ênfase de Jesus fosse só curar os outros, você crê que teve pessoas que não foram curadas, que estiveram próximas a Jesus? Eu acredito que sim. Muita gente esteve próxima a Jesus e não foi curado. Tanto que ele fala isso, que ele teve em alguns lugares e não realizou muitos milagres ali, porque o povo era tudo sem fé. Bom, William. Tiago, uma dúvida. Ali, por exemplo, nesse contexto, não foi só isso, né? Teve outros momentos que Jesus foi curar e falava: teus pecados estão perdoados. Depois vinha a cura. Isso. Não era comum do povo lá achar que a pessoa tinha algum problema devido ao pecado que ele tinha, ou dos pais que daí veio sobre os filhos. Por isso que Jesus falava aquilo, né? Seus perdoados estão pecados. Às vezes a própria pessoa achava que ela estava naquela condição, que ela tinha feito algum pecado, ou pecado que era alguns ali acreditavam que poderia ser de geração, que vinha e daí por isso que ele falava isso, e para dizer também que ele era Deus, que ele podia perdoar pecados. Não seria nesse
nesse sentido? Também. Um dos pontos do ministério de Jesus, até tem um momento que os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Jesus, quem que pecou, ele ou o pai dele? Jesus está falando, não quer dizer que tenha sido algo da família dele. Ele está dessa forma para o quê? Ele fala, para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Então, uma das maneiras de se manifestar a glória de Deus na vida da pessoa é através da salvação, não é? Você olha uma pessoa que era totalmente perdida, vivia afundada em vícios e qualquer porcaria que o mundo oferecesse. É aquele tipo de pessoa que está passando na rua, você atravessa a rua. Já conseguiu imaginar alguém assim? Aí vem a obra do Espírito Santo. Jesus tem misericórdia daquela pessoa e alcança a vida dela. E de repente você vê ela numa igreja totalmente diferente. Quem foi glorificado? Através do quê? Da salvação daquela pessoa. Deus foi glorificado. A transformação que Ele proporcionou. Tudo que você falou também faz parte da questão de, era muito comum, era cultural, e existe isso na lei de Moisés, que a maldição ia passar do pai para filho. Isso ia acontecer, que o pecado ia ser cobrado nas gerações seguintes, isso ia acontecer. Quando Jesus vem, ele vem para quebrar isso também, dizendo, não é porque ele fez errado que eu não vou ter misericórdia de você, eu vou ter igual. Então tudo isso está englobado no ministério de Jesus. Eu peguei esse texto mostrando esta parte, de que Jesus vem me mostrar o quê? A minha preocupação com o ser humano é a sua salvação. Através do perdão dos pecados, do arrependimento, crendo em Jesus, é onde nós estamos de volta com acesso a Deus. Isso é mostrar, bem superficial, que nós somos salvos, irmão Marilton. E também, né, professor, porque ele precisava perdoar os pecados para que as pessoas fossem salvas, independente de operar um milagre da cura no físico da pessoa. Todos os cidadãos, todas as pessoas precisavam do perdão de pecados. Então, era além de curar o físico, ele estava perdoando também os pecados. Não necessariamente que ele estava atribuindo o problema físico a uma raiz de pecado. Um ou outro pode ser que fosse, né? Igual os especialistas aí acreditam que o paralítico do tanque de Betesda tenha sido isso, para ele chegar àquela condição. Porém, uma coisa não está necessariamente ligada à outra, né? Ele falava, perdoados estão os seus pecados, também para a pessoa ter uma vida livre do pecado e ela conseguir ter a vida plena, né? Completa, ela retomar a vida dela, livre da doença física e livre da condenação do pecado também, porque todos nós precisamos do perdão dos nossos pecados, independente se Jesus curou uma doença física ou simplesmente... A cura, ela é mais uma comprovação de que eu sou o Filho do Homem, igual ele fala, para vocês verem que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Então a cura, ela faz parte ali do complemento de Jesus mostrando quem ele era. Mas o foco principal de Jesus o tempo todo não é vir ao mundo curar pessoas e resolver problemas familiares. Ele resolve tudo isso como complemento, mas o foco é a salvação do ser humano. Essa é o verdadeiro objetivo de Deus ter enviado seu Filho à Terra. Um exemplo claro que a Bíblia deixa também para nós, a história de Zaqueu, né? Quando Zaqueu ali aparentemente não tinha nenhuma doença física, não estava procurando nada, de que somente queria ver quem era Jesus. E Jesus chega para ele e fala para ele descer, né, daquela figueira, né? Ele desce. Aí quando na conversa que ele tem com Jesus Cristo, Jesus fala, hoje chegou a salvação a esta casa. Quer dizer, através de Zaqueu ele salvou todos os seus. É um bom exemplo. Zaqueu aparentemente ali não estava em busca de uma cura de nada e a salvação chegou na casa dele, como Jesus mesmo fala. Sem o perdão, o homem caído e condenado não pode ser salvo, não pode ser regenerado, não pode ter comunhão com Deus. Seguindo, como você tem lidado com a questão do perdão? É fácil, impossível? É da sua natureza? É natural? É facinho? É impossível? Tem coisa que, isso eu já ouvi de muitas pessoas, não, para mim não dá isso aqui, é melhor eu me afastar mesmo. Às vezes você vai sair um pouco do convívio, sim, mas tem que sair depois do perdão ter acontecido. Primeiro você tem que resolver a situação, aí depois você pode dar uma afastadinha, mas depois voltar também, porque a gente não é feito para isolar os outros, tá? A pastora Nelma queria falar? Não? Então seguimos.
Um Deus compassivo. O que é ser compassivo? Já disse isso aqui em outra aula. O que é ser compassivo mesmo? Hã? Não? Ninguém arrisca? Vai ficar na dúvida essa, hein? Os mestres da lei ensinavam aos judeus que o ofensor devia ser perdoado até 3 vezes. Isso era ensino lá secular, tá? 3 vezes você deve perdoar a pessoa. Depois da 3ª vez você não é mais obrigado. Aí vem o apóstolo Pedro e diz assim: vamos ser um pouquinho melhor aí. 7 vezes que a gente tem que perdoar o nosso irmão. E aí? Aí Jesus já manda. O bom de Jesus aqui não tem volta, né? Não é 7, Pedro. É 70 vezes 7. Vou dar só uma aumentadinha para você. Que significa o que a resposta 70 vezes 7? Você já foi ofendido 490 vezes no dia? Pela mesma pessoa? Porque a aplicação é pela mesma pessoa. Se você conseguiu ser ofendido 490 vezes pela mesma pessoa no dia e perdoá-la todas, você está no rumo certo. Quando entendemos que o rei... Pedro fez a pergunta: quantas vezes devemos perdoar, né? A minha pergunta é: quantas vezes nós precisamos do perdão de Deus? A sua pergunta é para mim ou para eles? Quantas vezes vocês acham que precisam do perdão de Deus? Vai lá, depois eu respondo. Quantas vezes você acha? Quantas? Infinitamente. Acho que todo mundo vai ser um consenso de: Deus tem que me perdoar sempre. Onde já se viu? Ele é Deus, né? Deus não querer me perdoar? Que absurdo. Pense nisso, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nós sempre queremos que o perdão de Deus para nós seja ilimitado. Já vamos falar disso. Quando entendemos que o rei a quem se refere a parábola é o rei do reino dos céus, fica claro o ensinamento de Jesus, tá? Jesus usa o ensino prático para enfatizar a gravidade do erro e a importância do perdão. Agora o que eu vou mostrar aqui é Jesus dizendo assim: olha como vocês são ruins. Preste atenção. Quem era ali a pessoa que chegou lá implorando pelo perdão? Vamos contextualizar. Sou eu, irmão. Eu sou a pessoa que cheguei lá implorando, eu não tenho condição de pagar, tenha paciência comigo, tá? Então lá, 7 vezes ou 70 vezes 7. Então aqui, ó. Lá ele vai falar assim, uma versão acho que do pastor Marcos: chegou um homem que devia 10.000 talentos. Para a gente entender o que é 10.000 talentos, a gente tem que voltar um pouquinho para trás. Então você tem lá, 1 denário era igual a diária de um trabalhador comum. 1 denário hoje, um trabalhador comum, vamos usar o exemplo aí de uma diarista ou uma pessoa que faz diária em obra, está na faixa de R$180, tá? Então esse é um dia de trabalho hoje. Então, 1 talento tem 6.000 denários. 6.000 denários a esse preço dá R$1.080.000. R$1.080.000 é para 1 talento. A pessoa chegou lá devendo 10.000 talentos. 10.000 talentos são 60 milhões de denários. 60 milhões de denários dá 10 bilhões e 800 milhões de reais. Essa é Biali. Essa é a dívida que eu cheguei lá devendo. Agora sim, vou usar uma coisa bem secular. Ontem a Mega Sena deve ter pagado uns 50 milhões para alguém aí. 50 milhões pagava a conta? Ia faltar um monte ainda, irmão. Então, nada que você vá fazer. Vamos lá, vamos mais além. Mega Sena da virada, paga um monte de mais milhões aí. Acho que está pagando uns 500 milhões. 500 milhões não paga esse 8 aqui, ó. O que significa isso, irmão? A dívida era tão alta que você tinha, que eu tinha, que se fosse dividir em anos, você levaria 164.383 anos e meio para pagar, com diárias. Quantos anos o ser humano está vivendo aí, chutando alto? 90. Você estava precisando aí de 2 vidas.
só de trabalho, tá? Você nasceu, começou a trabalhar no dia assim. Nasceu, já põe lá na obra, bateu um concreto. Ah, é verdade, é 164 mil, o pastor corrigiu aqui, não é 2 vidas não. Anos, você ia precisar aí de um monte de vida, já vamos arredondar aí. Foi uma falha aqui. Entenderam? É muito tempo que mostra o quê? Que não dá para pagar. Aí chega o rei e faz o quê? Mas o devedor ainda diz: tem paciência comigo que eu vou pagar. Esse é a gente. Aí você deve lá 165 mil anos de trabalho, mas tenha paciência que eu vou pagar. Isso não é fé, mas isso é cara de pau. Isso não é fé não. Só se a fé dele fosse que ia ser imortal. Só se fosse isso. Isso aqui é o ser humano sendo um cara de pau com Deus. Então, aguenta só um pouquinho, Deus. Eu já vou começar a pagar um pouco. Aí você fica correndo atrás de... não, porque eu preciso disso para ser salvo. Olha aqui, ó, isso aqui jogando em um número só para você entender como é difícil. A gente não alcança a salvação por mérito próprio. Se não é a misericórdia de Deus, que é o que acontece lá na parábola, não dá. Então, os 10 mil talentos são para mostrar o quê? Que a nossa dívida era impagável. E Jesus está ensinando o quê? Que 70 vezes 7 por dia é que o perdão deve ser ilimitado. Você não deve pôr um limite na quantidade de vezes que você deve perdoar alguém. Nenhum momento eu disse que tudo isso é fácil, irmão. Não é. Na terceira vez você já está como o mestre da lei lá. Acho que já deu, né? 3 vezes, por favor, né? Vai pedir música. Agora aqui, ó, preste atenção que é interessante a gente pensar nisso. O rei não teria cobrado nenhuma vez antes, quando a dívida era menor, esperou ficar impagável? O que você acha? Você tem alguém que te deve 100 reais e todo mês está cobrando juro. Você vai deixar a pessoa esquecida até chegar em 1 milhão, porque 1 milhão é mais lucro para mim? Ou você vai cobrando ela? Como que o banco cobra? Atrasou um dia, o banco faz o quê? 8 da manhã tá te ligando. Depois às 10, depois ao meio-dia, depois às 2, ele te liga 7 vezes no dia. Agora você pensa, será que o rei não teria lembrado essa pessoa? Viu? Você tem uma dívida. Por que você não resolve aí? Viu? Você tem uma dívida. Tua dívida está alta. Por que você não resolve? Na verdade, ele foi pegando crédito cada vez mais, né? Como a gente. Você está devendo e daí vai lá, te faz mais um, faz mais um, faz mais um. Esse é o problema. Esse é o ser humano. Aí você tem um empréstimo. Aí você não conseguiu pagar. O que o banco te oferece? Um empréstimo para pagar o empréstimo. Ele pagou o teu empréstimo. Aí o segundo te deu um alíviozinho de uns 15 dias. Aí chegou lá, a parcela é maior. Aí você conseguiu pagar? Não. Daí o banco na terceira vez ele ainda te dá um outro empréstimo. Vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos pegar a tua casa como garantia. E aí você vai lá e põe a tua casa como garantia. E aí você vai se atolando e se afundando. O pecado é a mesma coisa. Não, só esse pequenininho aqui, Deus não vai ligar. Deus está falando, confessa esse negócio aí que isso aí dá problema. Eu falo bem contextualizado, irmão, que é para ficar claro. Ó, você tem essa pendência aí, o Espírito Santo te incomodando lá. Resolve logo que depois fica difícil. Não, é só uma mentira. Onde já se viu a mentira me levar para o inferno? Mentira leva para o inferno, pastor? Leva, tá lá em Apocalipse 21:8. Então, tá aí, o pastor falou, né? Ele falou que a Bíblia falou, é isso. Entenderam? Não, mas isso aqui não conta, é pouquinho, eu só fiz assim. Aí você vai lá e a tua dívida vai dobrando. Você fez mais um empréstimozinho com o diabo lá para mentir um pouquinho mais na sequência. E aí daí chega na hora que, então, como é que faz agora? Mesma coisa é a situação ali. Aquele rei é o próprio Deus, aquele servo sou eu, é você, somos nós, cada ser humano indistintamente na face dessa terra. Deus age com misericórdia para com as nossas vidas todos os dias. Muitas vezes ficamos acumulando pecado, achando que não tem mais nada. Tem gente que só pede perdão na semana da ceia.
Domingo é ceia, lembrei que tem que ir lá falar com o parente insuportável lá. Aí vai lá, tenta pagar as contas na semana da ceia para tomar a ceia, mas daí na segunda-feira de manhã já pegou as contas de volta, tudo. Não é assim que funciona, é todo dia, você deve examinar a sua vida. Ficamos acumulando pecados achando que não tem nada demais. Não é tanto assim, não é pecado. Gostamos de testar Deus, assim como o servo que ficou devendo. Eu não vou lá essa semana pagar. Aí você, eu não vou confessar nada hoje, estou cansado, vou dormir. Aí morre dormindo lá e vai para o inferno. Lamentações 3:22 fala o quê? Muito conhecido esse versículo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Então você acha que é importante a misericórdia do Senhor na sua vida? Pensou se Deus não fosse misericordioso? Pecou, pá, morre. Outros também pecou. Quantos habitantes ia ter a terra hoje, será? Misericórdia. Agora, o que se espera do servo perdoado é que seja capaz de exercer a mesma misericórdia que o rei exerceu para com ele. Nos tempos bíblicos, as consequências para mal pagadores eram muito severas. Muito severas. Como assim? Você não pagou? Então vamos pegar a tua mulher e vender ela. Vamos pegar teus filhos e vender eles também. Se morreu, piorou. Por quê? Porque a dívida tem que ser paga, não importa, você fez a dívida, você tem que pagar a dívida. Será que compreendemos a dimensão da nossa dívida para com Deus e do perdão que Ele nos concedeu em Cristo? Você compreende isso? Com esse pequeno cálculozinho ali, você conseguiu compreender a dimensão do que é que Jesus fez pela sua vida? Terceiro, 2 pesos e 2 medidas, é o que a gente já viu na outra aula também, só que com outro nome, tá? O homem natural ou não alcançado pela graça é regido pelo pecado, que se caracteriza por elementos como a arrogância, a prepotência, a ganância, a crueldade. Isso aqui está lá em Gálatas 5,19, que são o quê? As obras da carne. Você que não foi alcançado, ou você quando não era alcançado por Jesus ainda, você vivia baseado nessas coisas aqui. Arrogância, prepotência, ganância. Hoje não tem isso, ninguém é assim mais. Depois de que ficou crente, ninguém é arrogante, prepotente, ganancioso, cruel, maldoso, legalista, ciumento, invejoso, duro de coração. Não tem crente duro de coração, não. Torna-se muito triste quando essas características são encontradas aonde? Dentro da igreja. E tem dentro da igreja? Não responda. Então não é difícil entender a dificuldade e mesmo a incapacidade do ser humano, que o ser humano tem em exercer misericórdia, perdoando as faltas e as dívidas. Usamos 2 pesos e 2 medidas. Eu sou uma pessoa boa, mas o fulano não merece. Deus tem que ser bom comigo, mas com ele não precisa. Eu sou perdoado, Deus me perdoou, mas não precisa perdoar ele. Ele é ruim, é menos um para dar trabalho na terra. Se ele morresse seria até melhor. Vai dizer que você nunca ouviu isso. Nunca viu ninguém que pensa assim. Seguindo lá, essa aqui é bem comum. Deus vai perdoar, mas eu não consigo. Sabe onde tem isso aqui? Dentro da igreja, tá? Não estou falando de fora, lá, do pessoal do meu trabalho. O pessoal do meu trabalho até perdoa mais rápido que os crentes, eu acho. Perdão é uma via vertical e horizontal. Vertical trata da reconciliação do homem com Deus, e horizontal, a reconciliação com os homens. E é muito importante a gente entender isso e não ter 2 pesos e 2 medidas. Para mim é de um jeito e para o outro não é desse jeito. Por quê? O servo perdoado saiu da presença do rei feliz por receber algo que ele não merecia e jamais ia pagar. Ao encontrar o seu conservo, ele cobrou a dívida. Ele errou em cobrar? O cobrar era o erro? Não. Ele ir lá e falar, você me deve. E se o cara paga? Tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. O detalhe do caso dele é que ele fez o quê? O outro também pediu que ele fosse paciente e misericordioso. E ele fez o quê? E aí se você olha lá as quantias das dívidas, o outro devia, perto do que ele devia, o outro não devia nada para ele. Era muito pequeno.
para ele perdoar não teria um esforço tão grande quanto a dimensão do perdão que ele recebeu. Mas ele errou ao não perdoar a dívida. O rei se enfureceu com a atitude e mandou que o servo fosse lançado na prisão até pagar. Mas já não estava perdoado? E agora? O que aconteceu aqui? Eu fui perdoado. Aí eu não perdoei o cara. O rei fez o que com ele? Já que você não fez a mesma coisa, tua dívida passou a valer novamente. Só que agora acabou a misericórdia para você e você vai para onde? Prisão, ser torturado. E aí a gente lembra disso aqui, ó. Quem que falou isso aqui? Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Assim como quer dizer o quê? Qual que é a tradução de assim como? Da mesma forma. Então assim, ó, eu tenho 1 minuto. Eu fui perdoado. Deus me perdoou. Então, o meu condicionamento ainda existe, porque eu preciso liberar o perdão ou perdoar, sei lá, alguém que está envolvido na minha ação aqui. E aí eu não perdoei. O que Deus vai falar? Você quebrou nosso acordo aí, eu perdoei você de acordo, esperando ainda que era necessário a sua contrapartida. É lá e é lá. É assim que funciona. Então, mesmo que ele já tinha resolvido a primeira parte dele lá, a partir do momento que ele não quis aplicar o que foi aplicado a ele, a dívida dele passou a valer. Agora para os nossos dias, a partir do momento que você fica lá, Deus me perdoou, sou super salvo, venho no culto, balanço os braços, aqui o povo balança pouco os braços, eu fico aqui no momento do louvor e tal, dou uma mexidinha, aleluia, Jesus, eu odeio aquele irmão ali, Jesus, obrigado pela semana, por que esse irmão está me olhando, eu não gosto dele, você não passa de um quê? Hipócrita religioso. Você vem bater ponto na igreja. É isso. Tá? É isso que Jesus está ensinando. A vontade de Deus é que sejamos perdoados e aprendamos a perdoar também. Assim como o Pai Celeste é misericordioso para conosco, expressando isso através do perdão, nós também devemos ser misericordiosos. E agora aqui é a parte difícil. Devemos, por mais alta que seja a dívida, por mais dolorosa, ofensiva, humilhante que seja a ofensa, simplesmente perdoar. Então todo mundo que fizer uma dívida na minha empresa eu tenho que perdoar? Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando da pessoa que vai chegar para você e vai pedir: eu não tenho condição. Você vai olhar para aquela pessoa com misericórdia e movido pelo Espírito Santo, aquilo que Jesus vai trabalhar na sua vida, tá? Porque naturalmente a gente não faz essas coisas. Aquilo que Jesus vai trabalhar na sua vida, você vai entender que se você perdoar aquela pessoa, o seu lucro vai ser muito maior do que se você ficar remoendo aquela dívida que ela te deve. Isso é a ação de Deus em nós, irmãos. Sozinho a gente não faz. Essa é a nova natureza. É isso que Ele requer de nós. Como tem sido para nós o exercício de perdoar os outros? Finalizando. O mundo não perdoa, remói e vinga cobre. Os religiosos buscam perdoar um pouquinho. O discípulo ele até quer ir um pouquinho além. Afinal 7 é um número bonito. Mas nós devemos ser como Jesus. Tinha um rapaz lá que se dizia discípulo de Jesus. No fim das contas ele não era bem discípulo. Se você analisar você sabe quem é. Ser como Jesus. Os verdadeiros servos devem se tornar compassivos, assim como é compassivo o seu Senhor. Curva sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar. Deus, que o Senhor possa criar no nosso coração desejo de ser mais parecido com Jesus. Às vezes não, sempre é muito difícil. Mas dependemos de Ti todos os dias das nossas vidas, para resolvermos as situações que são necessárias, para, Senhor, sermos cheios de misericórdia que vem do alto, para podermos viver, Senhor, da maneira como Jesus Cristo vivia nessa terra. Em nome e para a glória de Jesus que eu oro neste momento. Amém. Obrigado, irmãos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida.
E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades. E faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.